Você já se perguntou se tudo aquilo que sempre te ensinaram sobre a fé é realmente o que a Bíblia revela? E se por trás de uma das celebrações mais reverenciadas do cristianismo, a Semana Santa, existirem raízes que não nasceram do Calvário, mas de acordos humanos, interesses políticos e tradições misturadas ao longo dos séculos? Muitos praticam uma fé herdada, mas não entendida. Repetem gestos e rituais que aprenderam desde a infância, mas nunca pararam para refletir. O que realmente estou celebrando? De onde isso veio? Tem base na palavra de Deus? Quando a luz da Escritura brilha sobre as sombras da religiosidade, ela revela verdades que despertam o espírito, sacodem estruturas e libertam o coração. Não estamos aqui para criticar tradições, mas para resgatar a essência viva do Evangelho, aquela que transforma de dentro para fora. É triste ver quando a fé se reduz a uma rotina, a repetições vazias de ritos que perderam o sentido. Ao longo da história, muitos homens e mulheres adoraram sinceramente, mas de forma distorcida, não por maldade, mas por falta de conhecimento. E quantas vezes nós também seguimos costumes sem nem saber por que os fazemos? Quando a tradição substitui a revelação, o coração esfria. Aquilo que deveria nos incendiar de amor por Cristo acaba nos acomodando em práticas sem vida. Isaías já dizia: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Deus não se impressiona com aparência, com cerimônias, com formalidades. O que Ele busca é um coração quebrantado, disposto a ser moldado pela sua verdade. Vivemos uma crise espiritual silenciosa. Muitos estão presos a um cristianismo herdado, mas nunca revelado. Receberam doutrinas, símbolos e hábitos, mas nunca perguntaram ao Senhor: "Isso vem de ti?" A Semana Santa está repleta de ritos que tocam as emoções, que enchem templos e ruas. Mas quantos conhecem as raízes dessas práticas? Quantos já examinaram as Escrituras para ver se o que celebram é bíblico ou apenas fruto de tradições adaptadas ao longo dos séculos? É necessário coragem para encarar isso, porque quando a verdade confronta a tradição, ela abala o conforto, provoca resistência, mas também traz cura, liberdade e luz. Jesus nunca chamou ninguém para viver um teatro religioso. Ele não fundou uma fé baseada em encenações ou dias especiais, mas numa vida de arrependimento, entrega e transformação diária. Quando a cruz vira um espetáculo e não um chamado, o cristianismo perde seu poder. Então a pergunta que precisa ecoar é: será que o que chamamos de sagrado hoje está mesmo alinhado ao coração de Deus? Ou será que estamos apenas repetindo ano após ano aquilo que os homens construíram, mas que o céu nunca aprovou? Jesus, em seus dias, enfrentou tradições humanas que anulavam a verdade divina. Ele disse: "Vocês anulam a palavra de Deus por causa das tradições que seguem." Marcos 7,13. Jesus nunca rejeitou o zelo, mas alertou contra a cegueira espiritual. Ele não reprovou o desejo de honrar a Deus, mas nos advertiu sobre o distanciamento das Escrituras. Hoje, essa mesma voz ainda nos convida a retornar à pureza da fé, à simplicidade do Evangelho, à centralidade da cruz. Fazer perguntas não é pecado. Examinar os fundamentos da nossa fé não é sinal de rebeldia, mas uma atitude de reverência e temor a Deus. Em Atos 17, os bereanos foram chamados de nobres porque conferiam nas Escrituras se aquilo que Paulo ensinava era verdadeiro. Imagine isso. Até mesmo o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, foi confrontado à luz da palavra. Por que então aceitaríamos tradições e costumes sem esse mesmo critério? A fé verdadeira não teme a investigação, porque a verdade brilha como ouro refinado. Ela não se esconde, ela se revela. Talvez você tenha participado da Semana Santa durante toda a sua vida,
Talvez tenha se emocionado com rituais e símbolos, mas nunca parou para perguntar de onde tudo isso vem. Talvez você ame Jesus profundamente, mas nunca teve a chance de conhecer a origem espiritual e histórica desta celebração. Não se culpe por isso. Milhares estão no mesmo ponto. O que realmente importa é o que você fará com a luz que está diante de você agora. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Isso não é apenas uma frase de efeito, é uma promessa para os que decidem buscar a verdade com humildade. O Evangelho não precisa de enfeites. Ele não depende de calendários nem de decorações. A cruz fala por si. O sangue de Cristo é suficiente. A ressurreição é mais do que uma história. É um fato poderoso e transformador. Mas muitos resistem à simplicidade do Evangelho. Por isso surgiram tantas tradições, porque a simplicidade da graça escandaliza o orgulho humano. Não estamos aqui para julgar tradições, mas para lembrar. Nenhuma tradição, por mais bela que pareça, pode substituir a verdade. A cruz não é um adereço, é um altar de sacrifício. O túmulo vazio não é encenação, é a prova viva de que a morte foi vencida. Cristo ressuscitado não é um símbolo, ele é real e voltará em glória. Seguir a verdade pode nos custar o conforto das massas, os aplausos das tradições e a segurança do que sempre foi feito. Mas vale a pena, porque quem ama a verdade caminha com Cristo, mesmo que contra a corrente. Essa jornada não começa com condenação, mas com revelação. Há uma libertação que só acontece quando abrimos mão do que é humano e abraçamos com todo o coração o que é divino. Houve um momento em que a fé cristã, pura e perseguida, cheia do Espírito, começou a se misturar com o sistema político de Roma. O que antes era conduzido pela presença de Deus, passou a ser moldado por interesses imperiais. A fé que se reunia nas casas e orava com fervor, foi sendo coberta por cerimônias, símbolos pagãos renomeados e uma religiosidade institucional. Constantino, imperador de Roma, ao se declarar cristão, transformou a fé perseguida na fé oficial do império. À primeira vista parecia vitória, mas quando o Evangelho é adotado por um sistema que não passou pela cruz, ele corre o risco de se tornar uma ferramenta de poder, não de salvação. Datas pagãs foram reformuladas, símbolos de cultos antigos receberam novos nomes e a fé passou a carregar traços teatrais. A liturgia, antes simples, tornou-se um espetáculo. A palavra foi aos poucos sendo substituída por concílios e a graça pela penitência. O alerta de Paulo aos Gálatas ecoa forte. Se alguém anunciar outro evangelho, que seja anátema. A Semana Santa, como conhecemos, nasceu nesse ambiente de transição. O que começou como memória viva da paixão de Cristo se encheu de práticas que não nasceram das Escrituras, mas das decisões humanas que uniram religião e Estado. É como no episódio do bezerro de ouro. Quando o povo não viu mais Moisés, construiu um Deus visível e declarou que aquilo era o Deus que os libertou. Misturaram fé com idolatria, e isso trouxe juízo. Hoje, muitos se emocionam com encenações, mas não se rendem à cruz. Choram com os ritos, mas não se quebrantam com o arrependimento. Isso não é julgamento, é um convite à reflexão. A pergunta é: nossa fé está firmada na palavra ou em tradições herdadas sem exame? Cristo nos chama de volta ao fundamento, não um sistema, não uma cerimônia, mas Ele mesmo, o Cordeiro que foi morto e que vive. Toda vez que adaptamos o Evangelho aos moldes do mundo, perdemos seu poder. Toda vez que permitimos que estruturas humanas determinem nossa adoração, colocamos Roma novamente no altar. Mas há esperança. Deus ainda fala, ainda restaura, ainda purifica. Sua palavra ainda ilumina e separa. E quando ela nos guia, mesmo nos tirando da zona de conforto, descobrimos o que significa verdadeiramente andar com Jesus.
Há algo santo na dor de Cristo. Nenhuma dramatização pode captar o peso da cruz. Nenhum teatro expressa o grito do Filho, abandonado por amor a nós. Quando tornamos esse momento num espetáculo, algo se perde. A dor que deveria nos transformar vira apenas emoção. A cruz que deveria nos confrontar vira entretenimento. Nos primeiros séculos, os cristãos não precisavam de encenações. Eles sabiam, o Evangelho não é uma peça, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos primeiros séculos da fé cristã, muitos irmãos e irmãs eram mortos por causa de Cristo. Entregues às feras, queimados vivos, crucificados como seu Senhor. Eles sabiam o peso da cruz, não como símbolo, mas como realidade. Levavam consigo o próprio madeiro do discipulado todos os dias. Contudo, à medida que a fé cristã foi sendo institucionalizada e o Evangelho se afastando do seu impacto genuíno, surgiu a tentativa de tornar visível aquilo que havia sido perdido no íntimo. Assim, nasceram as dramatizações da paixão, os rituais teatrais, as encenações da Via Crucis, recursos que, embora pudessem servir de ensino, muitas vezes tomaram o lugar da experiência real com Deus. É preciso discernimento espiritual. Não estamos aqui para condenar toda forma artística de expressão, mas para perguntar: ainda há verdade por trás do que se representa? Ainda pulsa o coração por trás do que se encena? A cruz jamais foi palco. É o lugar onde o Filho de Deus gemeu até a morte. E quando isso é retratado com indiferença, sem reverência, perde-se a essência. Torna-se mero gesto desprovido de presença. A cruz não é um figurino, é entrega, não é espetáculo, é sacrifício, não é performance. É sangue derramado, é dor que salva, é amor até o fim. Lembra daquela mulher pecadora em Lucas 7? Ela não preparou falas, nem entrou com luzes ou música suave. Ela apenas se aproximou, chorou, quebrou o vaso de perfume e se derramou. Suas lágrimas foram seu louvor, seu arrependimento, sua oferta. E Jesus declarou que onde o Evangelho fosse pregado, seu gesto seria lembrado. Não foi sua apresentação que comoveu o céu, mas a sinceridade de uma alma quebrada. Hoje muitos vivem uma fé moldada pela aparência. Comovem-se com as cenas da cruz, mas não se rendem ao Cristo da cruz. Emocionam-se com os atos, mas não se arrependem. Assistem à encenação, mas saem do mesmo jeito, sem transformação, sem nova vida. O problema do espetáculo é que ele desperta os sentidos, mas não toca o espírito. Ele entretém, mas não santifica. Ele ilude, mas não salva. Por isso, a fé não pode depender de efeitos visuais. Ela nasce da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi direto. Nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele não falou de Jesus entronizado, glorificado, rodeado de anjos, embora ele seja tudo isso. Paulo apontou para a cruz, porque é ali que o coração do homem é revelado. É ali que encaramos nosso pecado e nossa total dependência da graça. Quando tornamos a cruz um número artístico, ela se banaliza. Aquilo que deveria nos levar ao chão já não nos toca. Aquilo que deveria nos quebrantar passa despercebido. A cruz torna-se comum, familiar. E esse é o maior perigo: acostumar-se com o sagrado. Sem temor, não há profundidade. Sem profundidade, o pecado volta a governar. O Evangelho não foi feito para ser representado, foi feito para ser vivido. A cruz não chama plateia, chama seguidores. É tempo de voltar a olhar para a cruz como ela é, crua, pesada, dolorosa, mas cheia de redenção. A cruz não agrada aos olhos humanos. Ela confronta o orgulho, mas foi nela que Deus se humilhou. O inocente morreu pelo culpado, e os rejeitados encontraram aceitação.
Esse é o escândalo da graça. Não pode ser encenado, só pode ser vivido, só pode ser recebido com um coração nu diante de Deus. Talvez o motivo de tantos corações estarem frios seja este: trocamos arrependimento por emoção, substituímos verdade por efeito, perdemos a intimidade e nos agarramos à aparência. Mas ainda há tempo de voltar, ainda há espaço para rasgar o coração, como diz o profeta Joel, não as vestes. Ainda podemos cair aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu não vim encenar, eu vim me render. Essa entrega é o que torna a cruz viva em nós. Quando deixamos de apenas assistir e passamos a participar, quando trocamos os aplausos pela adoração. A cruz não foi feita para ser contemplada de longe, foi feita para ser carregada. Ela não é símbolo vazio, é realidade que chama a rendição. Onde há cruz, há sangue. Onde há sangue, há redenção. Onde há redenção, há um convite: venha e morra para viver. O Espírito ainda clama hoje. E quem ouve de verdade não se satisfaz com formas, com tradições, com encenações frias. Quem ouve, busca a voz do Espírito ecoando nas Escrituras. E é exatamente isso que nos falta nos dias em que celebramos a chamada Semana Santa. Muitos participam, mas poucos param para perguntar: o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? A resposta surpreende. Onde colocamos barulho, os evangelhos mostram silêncio. Onde criamos rituais, Jesus mostrou simplicidade. Os últimos dias de Cristo são narrados com sobriedade e profundidade. A entrada em Jerusalém, a última ceia, o Getsêmani, o julgamento injusto, a cruz e a ressurreição estão todos lá, mas não há exigência de liturgias ou celebrações encenadas. Jesus deixou uma ceia, não um roteiro teatral, um memorial, não um espetáculo. Fazei isto em memória de mim, disse ele. E mesmo esse memorial foi deixado em liberdade, não em datas fixas, nem com encenação obrigatória. O que deveria ser espontâneo virou estrutura. O que era íntimo virou evento, mas não estamos aqui para destruir, e sim para resgatar. Não se trata de rejeitar tudo o que foi feito ao longo da história, mas de lembrar que quando damos mais valor à forma do que ao fundamento, desviamos os olhos do essencial. A cruz e a ressurreição não foram feitas para caber dentro de um calendário. Foram manifestações eternas do amor de Deus. Os discípulos a caminho de Emaús nos mostram isso. Andavam com Jesus ressuscitado e ainda assim não o reconheciam. Tinham ouvido as promessas, sabiam das palavras, mas estavam cegos, não nos olhos, mas na alma. Quantos hoje estão assim, rodeados por rituais e símbolos, mas sem reconhecer o Cristo vivo que caminha ao lado? É tempo de abrir os olhos, é tempo de voltar à cruz, não como cenário, mas como altar. Há momentos em que falamos sobre Jesus, mas não o reconhecemos. Narramos os acontecimentos da cruz, citamos suas palavras, repetimos suas histórias, mas ainda assim não sentimos a presença viva daquele que venceu a morte. É como se estivéssemos tão presos à forma que perdemos o foco da essência. Foi assim com os discípulos no caminho de Emaús. Estavam com Jesus, mas não perceberam. Seus olhos só se abriram quando ele partiu o pão e expôs as Escrituras. E então exclamaram: nosso coração não ardia enquanto ele falava? Lucas 24:32. O coração que arde não é o que assiste a rituais, mas o que escuta a palavra com fé. Não é movido por cerimônias, mas pela revelação. Não é o evento que transforma, é a presença. Não é a tradição que liberta, é o encontro com o Cristo ressurreto. A fé que se apoia apenas em datas no calendário corre o risco de se tornar um ritual vazio. A Semana Santa pode ser cheia de procissões, jejuns, encenações, mas se o coração permanece frio, não há fruto.
O poder da ressurreição não está nos símbolos, mas na transformação que ele opera dentro de nós. Paulo não escreveu aos Coríntios sobre festas religiosas, mas sobre viver em novidade de vida. A verdadeira fé é diária, é contínua, é prática. É fruto da intimidade com Cristo e não da repetição de atos religiosos. Quanto mais precisamos de adereços para sentir a presença de Deus, mais distante estamos da essência. O Espírito Santo não precisa de cenários, a palavra não precisa de maquiagem. E Jesus não busca plateias, ele busca corações rendidos. Não é pecado ter tradições, mas quando elas ocupam o lugar da verdade, corremos perigo. Quando o rito tem mais peso que a palavra, quando a emoção substitui a rendição, quando o evento toma o lugar do encontro, precisamos voltar à cruz. A fé verdadeira não espera a Páscoa para florescer. Ela vive cada dia como um altar. A força da ressurreição não está numa data marcada, mas numa vida transformada. Ela se revela no lar que perdoa, no coração que se humilha, na boca que ora, no olhar que se enche de lágrimas por amor a Jesus. Essa é a fé que o mundo precisa ver. Não mais religiosidade, mas corações despertos. Corações como os dos discípulos de Emaús, que voltaram correndo para anunciar: Ele vive. Porque Jesus não está preso a uma cerimônia, nem confinado à tradição. Ele está vivo. Ele anda conosco. Ele fala. Ele revela-se àqueles que o seguem, não por rotina, mas por relacionamento. A fé que transforma o mundo não é a dos grandes eventos. É a fé dos encontros, daqueles que creram sem ver, que ouviram e obedeceram, que escolheram a voz de Deus acima das vozes humanas. Quando a verdade de Deus invade um coração, ela não vem para condenar, mas para restaurar. Ela não humilha, cura. Ela não expõe para envergonhar, mas para libertar. O desejo do Pai sempre foi reconduzir os seus filhos à luz, não para destruir, mas para reacender aquilo que o tempo apagou. Sim, pode doer perceber que vivemos mais por tradição do que por revelação. Pode ser desconfortável reconhecer que edificamos parte da nossa fé sobre a areia da religião. Mas Deus não nos revela essas coisas para nos castigar. Ele revela para restaurar. E quem se rende à verdade entra em um processo de cura. O Espírito começa a remover as camadas da religiosidade para revelar uma fé viva, centrada em Cristo. Lembra de Neemias, capítulo 8? Quando Esdras leu a palavra diante do povo, eles choraram. Não porque estavam sendo condenados, mas porque perceberam o quanto haviam se afastado. Mas Neemias se levantou e declarou: Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. É essa verdade que precisamos redescobrir. O arrependimento que impulsiona. A luz que aquece. A revelação que nos conduz não ao fim, mas a um recomeço. O Espírito Santo não derruba os muros com violência, mas com graça. Ele reconstrói de dentro para fora, restaura o altar no coração, faz a oração deixar de ser repetição e voltar a ser encontro. Transforma conhecimento sobre Jesus em paixão por Jesus. O Espírito não se move em moldes religiosos. Ele se move onde há sede, onde há quebrantamento. Não há espaço para culpa, porque o Deus que mostra o erro é o mesmo que estende a mão. O Pai não recebe o filho pródigo com castigo, mas com abraço. Talvez você esteja se dando conta agora de que muito da sua caminhada foi baseada em tradição e pouco em experiência real. Mas essa dor é o início da cura. Porque Deus desperta corações não para deixá-los no chão, mas para levantá-los ao lugar da alegria do reencontro. O que está diante de nós não é peso, é uma porta, uma nova chance de caminhar com Deus todos os dias. Não mais por obrigação, mas por amor. Não por calendário, mas por convicção.
Porque quando a verdade volta à luz, o véu se rasga e a vida muda. Não é o nascimento de uma nova cerimônia, mas de uma nova vida. Uma caminhada que não se guia pela tradição, mas pela revelação. Essa é a restauração que o céu quer fazer. Não apagar o passado, mas transformá-lo. Deus não revela para destruir, Ele revela para redimir. Tudo o que Ele toca, Ele cura. Tudo o que Ele expõe, Ele deseja transformar. A fé cristã não se apoia em eventos isolados. O que nos move não é uma lembrança do passado, mas a certeza de que Ele está vivo. Não como uma história contada, mas como uma presença sentida. E essa é a maior celebração da fé. Não uma data no calendário, mas uma vida rendida, marcada, conduzida pelo Espírito do Deus vivo. Como disse Paulo aos Romanos, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6:4. Ele não nos chama apenas a crer que Ele ressuscitou. Ele nos chama a viver como ressuscitados.